Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro especial. Live de resultados da terapia TRG. Então já manda um aviãozinho para os amigos e vem para a live que hoje nós temos convidada especial. Para quem não me conhece, meu nome é Claudete Vanin, sou terapeuta TRG e especialista em medicina do estilo de vida. Então, hoje a live é sobre algo que muitas pessoas têm curiosidade, né? De entender como a terapia realmente impacta na vida de alguém. Falamos muito sobre emoções, padrões e processos internos, mas ouvir a experiência de quem já passou por esse caminho torna muito mais real. Não é verdade? Do que só eu que ficar falando? Então, terá convidada especial, então já manda o aviãozinho para os amigos e não perca um segundo dessa live. Por isso que também já, né, como tem mais peso, eu convidei alguém que viveu um processo terapêutico comigo através da terapia TRG e que aceitou compartilhar um pouco da sua jornada. Então, cada pessoa vive de forma única, mas muitas vezes sua história pode ajudar outras pessoas a perceberem aquilo que estão sentindo também. E que tem caminhos, né? Que tem solução, tem cuidado e tem possibilidades de mudanças. Então eu quero com muito carinho que vocês recebam agora a nossa convidada especial, a Indianara. Deixa eu chamar ela aqui. Um pouquinho, a Indianara entrar. Oi. Olá, Indianara, seja muito bem-vinda. Só não estou vendo você ainda, não sei se a câmera está fechada. Não, também não Tá? sei o que que houve aqui, não. Quer Desse... sair, quer sair e entrar de novo? Não tem problema, tenta sair e entrar de novo, então. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Agora foi. Aê, Indianara, agora sim, seja Agora muito deu certo. bem-vinda. E desde Obrigada, já, com... muito obrigada por você ter Deixa eu aceitado ajustar o aqui. convite, tá? Muito Imagina, obrigada. eu que fiquei feliz com o convite, só fiquei tensa. Não precisa ficar tenso, você vai ficar muito à vontade, porque você vai falar aquilo que você viveu, né? Tá, Simplesmente você vai falar sobre o que você vivenciou, tá bom? Então não tem nada, não precisa ficar nervosa, senão a gente vai ter que recomeçar o ah, reprocessamento de novo, né? não, tanto Brincadeira à que surtiu o parte. efeito que eu tô Brin... aqui, né? Exatamente, mas brincadeiras à parte, né? Essa certa ansiedade, né? É normal, né? É normal, é algo novo para você. Você não está fazendo isso todos os dias. É Então, verdade, né? é. Não tem problema, faz parte. Mas seja muito bem-vinda, se apresenta para o Obrigada. pessoal. Bom, meu nome é Indianara, eu sou coordenadora pedagógica, também atuo numa outra empresa, no horário da manhã, e amo o que eu faço, amo estar com pessoas. Sou motociclista também, nas horas vagas. Exatamente. Sou mãe da Amani, uma menina linda. E deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Essa sou eu. E falando é a Mani, ela está ali, ó, atenta Tá. ali olhando a mamãe. Muito legal. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando, tá? Então, vamos direto o que interessa, né? O que o pessoal quer saber. Antes da terapia, como você se sentia emocionalmente? Rodrigo, seja bem-vindo. Bom, Interno, na sua vida, como era assim? Interno, dentro de você, como estava? na verdade, eu acho que estava tão bagunçado, e eu, na verdade, não sabia também
como estava, porque eu, de certa forma, sempre tentei camuflar. Eu nunca fui de aceitar muito que eu ficasse mal, ou qualquer dor, qualquer problema. Nunca fui muito de aceitar. Então, eu camuflava muito, eu escondia muito. Então, eu não sabia analisar os meus sentimentos, na verdade. Eu não sabia exatamente o que eu sentia, por que eu sentia. E então eu tentava me manter ocupada o tempo todo, justamente para não sentir, para não ter que lidar com aquilo, né? Então, na realidade, eu nem sabia. Eu só, eu só escondia e fazia tudo ao mesmo tempo para não ter que parar para pensar. Do tipo, eu sou forte, eu aguento tudo, Bem isso, eu não mereço descanso, né? bem Mais ou isso, menos por ali. Mas é isso aí. exatamente. E o que mais te incomodava naquela fase da sua vida? Era com relação, onde você aparecia mais dor? Nas emoções, nas relações com as pessoas, ou dor física? Osni, seja bem-vindo. A tua turma toda chegando aí, gente. Sejam todos bem-vindos. Então, eu tive coragem de chamá-los também. Ah, isso aí, isso aí. Bom, eu sempre, como eu falei, como eu camuflava muitos meus sentimentos, eu não sabia exatamente o que eu sentia. E de dores no corpo, assim, eu também não parava para analisar. Eu sentia, eu sempre tive muitas dores de cabeça, nos ombros, né, por tensão, e eu percebi que eu tinha queimação no estômago, que eu também não notava, né, então, essa eram as dores físicas, assim, que eu tinha. Mas, no restante, eu, eu, eu sempre, eu tinha muita dificuldade de aceitar uma dor emocional. Então, eu tentava sempre esconder, eu brincava que eu me dava sempre um tempo, né? Eu podia sofrer, no máximo 3 dias. E no terceiro dia, eu já falava, agora deu, né? Bora. Ou seja, eram 3 dias de sofrimentos ali, né? Alguém colocou que não esqueça de apertar os pontos. O Osni colocou, o que ele quis dizer com isso? Será? O Pula Ni, de... ele tá fazendo, ele colocou os pontinhos na minha orelha, e ele, Legal. porque eu questionei, eu falei isso pra ele, que eu tava com insônia e tal, e ele, por isso, eu tenho que apertar os pontos. Realmente, no final a gente vai falar sobre isso, inclusive, o sono. É. Pula palavra, como é que é? Pula varandas. Entrou. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. E em que momento você percebeu que algo começou a mudar? Assim, foi marcante para você no período ali da terapia. Qual foi o momento assim? Então, assim, é, eu não marquei um momento específico, mas eu lembro, assim, teve algumas vezes, né, que a gente não conseguia sair de uma determinada fase. Então, para você ver, o tanto que eu escondia alguns sentimentos de mim mesma, que eu não entendia por que que a gente não conseguia passar daquela fase. Eu estava com tanta dificuldade de ver, de reconhecer, de trabalhar aquilo, que eu não conseguia, né? A gente patinava, e daí quando eu ia melhorando, daí vinha algo que daí me bloqueava de novo, que daí dava aquela baixa, né? A gente tinha que trabalhar de novo, então eu não lembro assim do momento específico, mas eu lembro que algumas vezes isso aconteceu, numa etapa bem específica da minha vida, em que e eu não tinha noção do quanto estava me atrapalhando, do quanto estava me podando, estava me limitando. E ali também eu percebi o quanto que eu estava, tipo assim, além de estar me negligenciando, eu também estava aceitando tantas coisas, né, de fora, dos outros, sem colocar limites, nem para mim, nem para as pessoas.
Então eu estava o tempo todo me violentando e aceitando certos abusos, assim, numa questão psicológicas, porque eu realmente não percebi, porque eu vinha de uma situação que parecia normal. E aí até, né, nesses momentos ali da terapia, eu senti, daí é que a gente trabalhou e que realmente não é normal. Não preciso passar por certas coisas mais, aquilo que foi, já foi, né? E eu fico feliz de ter tratado. E hoje em dia também eu vejo que quando algo parecido com aquilo se aproxima, eu já fico mais alerta, né? Até esses dias aconteceu uma situação em que eu sempre agia no automático e sempre da mesma forma, e não foi diferente, eu agi no automático, mas eu fiquei refletindo ali naquele momento, por quê? Por que que eu agi no automático se aquilo estava me destruindo? E eu aprendi a reconhecer os meus sentimentos, aquilo que eu estava sentindo diante daquela situação, e até mesmo reconhecer que o meu corpo estava sinalizando, né, os pontos de dores que estavam ali gritando, ali me incomodando, me mostrando que aquilo ali não era confortável, e eu tinha um costume de deixar as pessoas confortáveis enquanto eu me punia. Então, nesse caso, daí eu, naquele mesmo dia, né, poucos minutos depois, eu consegui resolver. Eu resolvi externamente, internamente, e eu acho que se fosse em outro momento, primeiro que eu não conseguiria agir e dar o passo que eu dei, também não ficaria me punindo por isso, e se eu tivesse feito, provavelmente eu ficaria carregando uma culpa por ter feito. Eu cheguei até a me questionar, será que eu fiz o correto? Mas aí eu, de novo, né, nesse questionamento, eu parei para sentir o meu corpo, sentir o que eu estava sentindo naquele momento, parei para prestar atenção em mim, e eu vi que estava tudo bem, e que era aquilo mesmo que eu precisava fazer para impor limite, para mostrar para a pessoa e para aquela situação de que, não, aqui não mais. Exatamente. De uma certa forma, no início, quase você voltou no padrão antigo, mas Porque, algo gritou ali dentro de você, sim, né? Você porque foi auto... reprocessou isso e algo gritou. Não. E, Teve abuso, digamos assim, abuso de limites, vamos falar assim, né? Ou exatamente. seja, ultrapassou. E por que eu não reagi? Eu vou voltar ao velho padrão ou eu vou reagir? Ou seja, houve uma inquietação ali dentro de você que fez com que você agisse, porque você não iria se perdoar, mas só que é diferente agora, né? É, Você, a princípio, ia dizer, não, normal, é assim mesmo, já passou, é pouca coisa, não vai dar nada. Mas não, hoje não. hoje Após não. o reprocessamento, você melhorou seu autoconhecimento e você entendeu que aquilo não é mais normal para você. E você Sim, reagiu, exatamente. Mas né? você só imagina, eu tenho 49 anos, olha quantos anos eu ajo e reajo da mesma forma, no automático. Uhum. Então, quando eu simplesmente agi da forma que eu sempre agi, mas eu falei, opa, não, Agora você peraí, pode eu dizer aprendi, reagia, né? eu Pode dizer aprendi que reagia. não Depois do preciso, reprocessamento, não mais. não É mais. aquilo que o Osni E eu, colocou aqui. ah, Aprendeu a ser assim. Ele é, colocou aí. E realmente, né? Aprendeu. E eu agora aprendi. você refez uma nova rota com o reprocessamento. E isso é muito bom. E só puxando o gancho dela ali, que ela falou que a princípio não parecia nada e de repente começava a vir as coisas à tona, é porque o nosso inconsciente, quando é uma dor muito grande, muito dolorido,
A tendência do nosso inconsciente esconder. Então, a gente às vezes precisa, ali eu vou orientando e eu ajudo o paciente a cavar isso, né? Ir mais a fundo, ó, vai lá, que o teu inconsciente tem coisas para trazer. Porque você era bastante somática, né? Você sentia muitas dores no corpo. E, em especial, Muito. vocês ouviram no início ela falar sobre dor no estômago? Então, era, o que mais você sentia era dor no estômago. No momento do reprocessamento, o que mais era por quê? Aonde mais te atingia É. antes, né? Que era a parte física. Então, E na com garganta, né? insistência, Por não exato, a poder garganta, falar, né? porque aquele negócio Isso. das coisas entaladas, não consegui pôr para fora. E É, ali você estava reprocessando e trazendo tudo à tona, aquilo que não, o lixo emocional que estavam delimitando e aceitando tudo que os outros estavam fazendo com você, né? Que as pessoas estavam fazendo. Até porque onde você trabalhou também a rejeição e abandono, ou seja, eu precisava aceitar para ser amada. Eu preciso aceitar para não ser abandonada, não ser rejeitada. E você trabalhou tudo isso. Você limpou todas essas dores e isso já não te pertence mais. Por isso, hoje você consegue se posicionar e impor limites para as pessoas te respeitarem, né? Porque é o mínimo, é exatamente. o respeito de um com o outro. Então, eu só quis puxar o gancho um pouquinho para explicar para vocês nesse sentido, porque a princípio parecia que estava tudo bem, ali a pouco começava a vir à tona. Mas por quê? Porque o inconsciente vai mostrando, agora você está mais forte, então eu vou te mostrar esse ponto também. E aonde vai reprocessando tudo. Ah, é muito lindo. E foi bem assim, né? E aí vinha coisas assim que eu nem lembrava. Eu já tinha escondido tanto de mim aquilo que eu me assustava quando, quando vinha, eu falava, não, não é possível. Mas o Foi- quanto fazia mal guardado ali dentro, né? O É quanto verdade. fazia mal. Por isso que eu chamo de lixo emocional, né? Quanto lixo emocional para ser limpado. E Muito. é libertador. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. E se você pudesse falar hoje com alguém que está vivendo aquilo que você viveu, naquele momento da sua vida, o que você diria para essa pessoa? Olha, Cristina, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. olha, eu acho que assim, eu acho que eu, pensando em tudo que a gente reprocessou ali, o que a gente limpou, eu diria para a pessoa soltar, se permitir, é, se dar essa oportunidade, essa chance, porque eu confesso que até falei isso para você, quando a gente marcava a sessão, eu falava assim, hoje eu não quero, hoje não, hoje eu não quero fazer isso, porque era mexer em coisas que ia doer, né, que ia trabalhar e eu não queria, né, eu estava negando aquilo e eu não queria mexer, né, eu pensava assim, já tá lá no passado, já foi, né, então assim, eu já nem sinto mais, então, para que mexer nisso? Aí a gente mexia, aí doía, aí doía muito, aí a gente trabalhava isso e reprocessava e mudava e, nossa, e foi muito diferente. Que Daí cada vez seja mais quando leve. saía da sessão, assim, eu saía cada vez mais leve da carga que ficava ali, e muito mais encorajada, né? Porque muitas coisas eu consegui mudar, pequenas coisas que para mim era muito difícil, né? Como tá aqui hoje. Eu sou muito expansiva, eu gosto de estar em lugares com pessoas, eu canto, eu danço, né, o pessoal brinca que eu vou em qualquer lugar, eu faço amizade na fila do banheiro,
porque eu tenho facilidade, assim, de comunicação. Mas, assim, tá falando de algo tão pessoal que eu não falava nem comigo. Então, assim, e em rede social, principalmente, era muito difícil, né? E até no início que você comentou, eu falei, não, 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 não vou, não vou, É verdade. não vou, mas estou aqui hoje. Legal, legal. Né? Mas E pequenas mudanças, né, Cláudia, na questão de pequenos passos que, na verdade, me levaram a grandes saltos depois, internamente, até mesmo na questão de passar batom vermelho. Hoje eu passei, falei, vou aparecer de batom vermelho, que eu fico um pouco constrangida, um pouco com vergonha, eu porque já percebo. que a minha pinta chama um pouco a atenção, agora um batom vermelho na cara chama um pouco mais. Acho lindo, mas estava com aquele medo, aquela vergonha de usar. E tantas outras E coisas, tá assim, lindo. que mudou, né? Eu tenho muito apego, muita dificuldade de desapegar de coisas e de pessoas também, né? Então, assim, eu tinha muita dificuldade de deixar ir, né? Então, pessoas que não faziam mais sentido na minha vida, mas ainda assim eu tentava manter um receio de não ter aquela pessoa por perto, ou da pessoa ficar um pouco chateada porque eu me afastei. Então, tinha, assim, umas neuras desnecessárias, assim, umas crenças desnecessárias, né? E até aqui em casa eu fiz uma limpa em algumas coisas, né? Para você ver, até nas louças eu consegui fazer umas mudanças aqui. Foi bem diferente. Tudo vai mudando. E é os pequenos passos, né, É, Indianara? Um passo por vez, né? E você vai mudando. Cada dia um passo, cada dia um é, passo. Porque daí você fica de forma leve, né? E você, quando vê, você está totalmente transformada. Tu muda totalmente os seus hábitos, né? O Osni colocou ali, até esqueço que você tem essa pinta. Para ser sincera, eu também. Mas o batom vermelho eu percebi. Eu falei, ela colocou o batom vermelho, muito é, bem. hoje eu vi. Legal, legal. A terapia dando resultado. Não, com certeza, com certeza. Uhum. Então, muitas pessoas ainda têm dúvida, né, sobre investir em si mesma ou sobre a Tem. eficácia da terapia. E qual a mensagem você deixaria, né, para quem ainda está nesse lugar de dúvidas sobre a terapia TRG? Faça. O que você tem a perder? Não tem nada a perder. Na verdade, a gente só tem a ganhar. A menos que você tenha apego à dor, né? A menos que você goste das dores do seu corpo, porque todas as dores do corpo, elas têm fundo emocional. Isso, na verdade, eu já tinha estudado de outras formas, em outros cursos, eu venho buscando isso há muito tempo. E quando eu passei por essa terapia, eu entendi que mais profundamente, assim, e senti de verdade que realmente tudo isso tem fundo, tem, tem a superfície, é tudo emocional. Então, às Tudo. vezes a gente fala assim, ah, não, mas eu tenho isso porque é genética. Não, você também acreditou nisso. Você Essa- acreditou naquela crença da sua família e você veio trazendo e aí isso também apareceu no seu corpo. Porque eu sempre me fiz de muito forte, tanto que por algumas vezes eu reclamava que eu também queria colo. Aí um dia minha filha falou assim, mãe, mas você se mostra sempre tão firme, como é que a gente vai saber quando que a gente tem que te dar colo? E é verdade, eu não me permitia mostrar que eu também queria colo, que eu precisava disso. Aprendi a falar isso recentemente, aprendi a chorar, não tem muito tempo, de verdade. Eu choro em propaganda do Boticário, mas quando se tratava de mim, não. Eu não me permitia, eu não aceitava.
que eu iria chorar, ia sofrer, não, de forma nenhuma. Mas nós somos seres humanos. E isso estava me trazendo muito desconforto no meu corpo, né? Principalmente em dores de cabeça mesmo. Então, eu entendi que muitas coisas que acontecem comigo, até mesmo a insônia, hoje eu sei que é devido ao que eu tenho pensado, ao que eu tenho sentido, ao que eu tenho passado, né? E eu tenho aprendido a limpar. Não são todos os dias que eu consigo, né? Que a gente também não consegue fazer tudo sozinha, né? A gente precisa mesmo sempre de ajuda de um profissional. E essa era outra coisa que eu tinha dificuldade, que era de pedir ajuda. Então, assim, aos poucos, né? Se permita. Elimine essas dores que a gente acha, às vezes, que é isso mesmo, mas não é. Não é, a gente tem tanta coisa boa para viver, para a gente fazer, e a gente não precisa passar a nossa vida sofrendo, né, sentindo dor, ou então, ou mesmo com pensamentos ruins, porque quando a gente melhora isso, que a gente limpa essas coisas e a gente está sem dor, a gente fica mais leve, mais alegre, e tudo à nossa volta fica mais leve também, né, a nossa família também percebe isso. Exatamente. E falando em dor, você percebe que você vai sentir dor naquele momento, né? Até você reprocessar. É a Até última vez. reprocessar. É como eu sempre falo para os pacientes, é a última vez. Agora sinta tudo, deixa doer tudo que precisar doer. Pela última vez. Exatamente. Para nunca mais. Aí você sai mais leve, né? Cada sessão mais leve. É É, muito bom ouvir isso, essa é uma história assim, não é, galera? Muito bom ouvir isso, né? Então, muitas vezes as pessoas convivem durante anos, né? Com emoções difíceis, padrões repetitivos e dores silenciosas, é, assim como a Indy fazia. Então, por isso, eu insisti um pouco para ela vir, e ainda eu agradeço mais uma vez dela ter vindo. Não valeu a pena ela ter vindo aqui? Falar um pouquinho dela para vocês? Quem se identificou com a história dela? Então, mas quando existe um espaço terapêutico, né, seguro e o processo que ajuda a se organizar, então essas experiências, mudanças reais, né, vão acontecer. Vão acontecer. acontece mesmo. E é real. Então, a terapia, ela não apaga a história de ninguém, mas ela transforma, né, para essa história não ser mais carregada, né, para ser uma história leve, para você refazer a sua história de forma leve. E agora eu quero pedir aqui a sua autorização para a gente falar um pouquinho do seu check-up. Gente, se alguém tem alguma pergunta, tá? Agora é a hora de vocês. Pode perguntar. Eu ou a Indianara estaremos respondendo, tá bem? Eu vou falar um pouquinho do check-up da Indianara. O antes e o depois. A avaliação SAFE, né? Que a gente tem uma pirâmide que é o nível da saúde funcional. Do Z1 a Z5. A Indianara estava aqui, ó, no Z3. E após a terapia, ela foi para cá, ó, Z5. E eu quero dar os parabéns para a Indianara. E eu vou explicar um pouquinho agora como estava funcionando a mente dela com todas essas dores que ela estava. O ponto de corte da vitalidade é 60 e o percentual dela estava 15. Então, a vitalidade da Indianara estava 15. Fadiga 9, sendo que o ponto de corte é 5, tem que ser menor que 5. Então, a fadiga estava 9 e veio para 1. A vitalidade de 15 passou para 85, que o ponto de corte é 60, né? Então, de 15 passou para 85. Será que melhorou um pouquinho? E o nível de... depois eu vou falar do nível de sonolência. A saúde emocional e a saúde funcional era 0. 2 asterístico. Agora fala para mim, uma pessoa com o emocional 0. Vocês acham que tem possibilidade de se animar a fazer algo? De buscar alguma coisa, né? Então aqui já junta
vitalidade, fadiga e a saúde emocional, então o ponto de corte também é 60, estava zero. Você sabe para quanto ela foi, gente? 100. Olha, nem eu sabia. 100. Foi para 100. A nota máxima. A qualidade de sono, ela estava 7, né? Que o ponto de corte é 5, estava 7. Então ela veio para 2. Já melhorou bastante. E a disposição ao acordar estava 7, que o ponto de corte é 5. Agora veio para 0. Ou seja, melhorou muito a disposição ao acordar. Só o nível de sonolência, que estava bem alto, de 15, né? Que o ponto de corte é 10, então tem que estar sempre menos que 10, e estava 15. Se chegasse a 20, o médico poderia te pedir para parar de dirigir. Ou BR, por exemplo, que você poderia bater o carro. Poderia dormir no volante. De 20 acima já tem esse risco. Então você estava com 15. E agora veio para 12. Ou seja, agora é continuar trabalhando para melhorar a qualidade de sono, né? Começar o estilo de vida que, por sinal, até onde eu sei, ela começou isso também, gente. Ela está Também. fazendo as atividades diárias. E você continuando a fazer, isso você vai melhorar a sua qualidade de sono, né? Fazendo seu ritual matinal, seguindo as orientações ali do irmão, né? Também vai te ajudar. Então, sempre, tudo que vem de acréscimo ali, tudo junta, né? E é benefício e vai te ajudar Sim, a melhorar. Só tem a acrescentar, né? é E verdade. outra coisa aqui, gente, que me chamou a atenção, essa paciente também, que eu já falei sobre isso com outro paciente, é o coeficiente de garra 2,87, abaixo do normal, ou seja, a Indianara também era uma pessoa que se inscrevia na academia, ficava um tempinho e fugia. E assim como muitas outras coisas, a pessoa ela não tem essa garra, esse ânimo, até porque, como eu juntei todas as coisas lá em cima, né? Uma pessoa com garra baixa, pouca disposição para acordar, nível de sonolência alto, saúde emocional completamente comprometida, fadiga, vitalidade lá embaixo. Não tem como começar algo e ir até o final. Não vai. E não é porque você não quer, não queria, no caso, né? Era porque estava com a saúde emocional totalmente comprometida. Porque É, tinha muito lixo emocional para se libertar, para ser reposicionado. exato. E você se libertando de tudo isso, a tua garra foi para 3,5. Melhorou Já muito. Então, melhorou? agora, o que você. Exatamente, melhorou muito. De 2,87 foi para 3,5. Então, passou do ponto de corte, que é 3,42. Então, antes estava bem abaixo. E agora já está acima e vai melhorar ainda mais. Você vai melhorar ainda mais a tua garra. Porque Com agora certeza. você está começando passo a passo, como você falou, e está seguindo em frente, porque a terapia, o reprocessamento, ele te ajuda totalmente na saúde emocional, totalmente. Mas para você continuar ali, a Isa, eu acho que é a sua irmã ali, pelo jeito, a Isa também batendo palmas para você. É. E ela merece, né, gente? Olha só o tanto que ela evoluiu. Então merece, Então, né, parabéns tanto, grandão aqui de todo mundo. tanto, Aí, Clau, que eu acho assim, você revelando isso, acho que foi uma surpresa até para os meus irmãos, porque na realidade, como eu não demonstro, eu não parava para sentir, para analisar, então para eles e para mim, eu sou muito ativa, sempre fui, né? Mas é porque assim, eu não parava, porque se eu parasse, aí realmente batia o cansaço, dava aquela preguiça. Então, tipo assim, eu meio que me forçava todos os dias, né? Então, eu acho que o cansaço maior era justamente eu ter que lidar com isso comigo para não ter que demonstrar, para não demonstrar que eu não estava bem, que eu não estava legal, né? Até teve um dia que eu estava em casa aqui e foi assim.
uma semana que eu não parei em casa, assim. Saía do trabalho e, vamos para tal lugar numa festa, vamos. Tem um curso não sei onde, eu vou fazer. Então, todas as noites eu saía do trabalho e ia para fazer alguma coisa. E daí a minha filha comentou qualquer coisa comigo, eu falei, olha, vou te falar, é porque eu não tô bem. Fuga emocional. Aí, e também foi o Você momento que eu não. consegui também dizer isso, que eu consegui também entender, porque eu falei, olha, se eu tô assim, eu não tô bem, porque eu não me permitia chegar em casa, ficar parada, descansar, ter que, não, né, eu tinha que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre em movimento, porque eu não me permitia isso. Claro, Até você. vou, até vou te contar, vou contar o dia que você me passou uma tarefa, né? Além da tarefa de passar batom vermelho, né? Você ainda me passou a tarefa de eu ficar assim no meio da tarde, sem fazer absolutamente nada. Trabalhando o merecimento. E assim, foi muito difícil ficar parada há muito tempo. Até mesmo quando eu vou assistir um filme, eu coloco o filme, eu vou fazendo outra coisa, e daí eu falei, não, eu tenho que treinar isso. Eu tenho que treinar o parar para descansar, porque eu não me permitia. E daí, quando eu fiz esse teste, daí eu, claro, eu tinha que ser verdadeira, né? Até mesmo para eu medir exatamente E com você. em E que com nível você eu mesma. estava. É, Você foi tinha muito que ser bom. verdadeira com você mesma, né? Você precisava trabalhar isso, porque é interessante, né, Indianara, porque você, quando achava que estava tudo resolvido, eu vinha com uma próxima, né? É, e era desafiador, mas assim, parecia desafiador pela teimosia, né? Que, mas depois que passa, daí eu falava, mas foi só isso, Exatamente, né? exatamente. Então, E mas por que a mente cobrava tanto que você não merecia fazer isso? Por quê? Para quem você tinha que provar? Então, agora os irmãos viram que aquela irmã assim, não era tão fortona sempre, né? De vez em quando ela tem os. Ela também, de vez em quando, precisa de colo, precisa de atenção, mas ela não queria mostrar isso. Por quê? Mas tá, tudo tem explicação. É o medo do abandono, da é, rejeição, né? De ser amado. E a maioria de nós faz isso. A maioria de nós tem isso, carrega as mochilas dos outros para se sentir amado, aonde que não é necessário. Não é pelo que a gente faz, né? A gente tem que ser amado e aceito pelo que a gente é e não pelo que a gente faz. e esse foi um Então, dos maiores pontos que a gente teve que trabalhar, né? Que era exatamente. a- esse sentimento de rejeição e de abandono. Exatamente. A Muito melhor. terapia TRG ela tem 5 etapas, pessoal. O cronológico, que eu diria que. E quando é bem feito o cronológico, os outros vai mais rápido, né? Mas tem o cronológico, o somático, o temático, a futuro e potencialização. Então não tem por onde escapar. Quando a pessoa preenche a anamnese e o check-up, inclusive, que aqui já me passa muita informação, Uhum. e tanto que é aqui que eu consigo comparar o antes e o depois, porque na anamnese, do reprocessamento em si, eu preciso de vocês falarem, né? Mas aqui não, a sua mente já me mostra tudo aqui, o que aconteceu. Então eu tenho o resultado em métrica aqui no check-up, do antes e o depois. Então não tem como dizer, não funcionou. Não, está aqui, né? E é você mesmo, a mesma pessoa que responde antes responde depois. Então não Sim, tem por onde. E, e mesma coisa, e ali no reprocessamento é interessante isso, porque daí se você escapa de uma etapa, porque lá no temático que a gente entrou nisso e se pegou de surpresa, né? Sendo que teve meio que prolongado o cronológico, mas lá no temático ainda pegou muitas coisas de surpresa. exatamente. Mas legal, E foi legal, muito bom. Indianara. Eu fico muito feliz. Nossa, eu já falei isso para você. E você fez assim, muito bem feito o seu reprocessamento. Pessoal que está chegando, sejam todos Obrigada, bem-vindos. Paula. Viviane, sejam todos bem-vindos. Então, você fez, E eu, seguiu certinho, e é isso que é importante. Que é, quando o paciente ajuda, a gente consegue ajudar.
E essa terapia, gente, ela não é falada, a pessoa fala o que ela quiser falar, se ela não quer falar, ela não precisa. E também não é regressão e não é hipnose. E é rápido. Eu trabalhei com a Indianara 11 sessões. E foram o suficiente para ela ter essa transformação de vida que ela está tendo agora. Então, agora é seguir firme, me ajuda a te ajudar. Exatamente. Eu sempre falo isso para os pacientes, me ajuda a te ajudar. Exato, Porque a gente só consegue fazer aquilo que o paciente permite, né? é Então, se verdade. seguir certinho ali o dever de casa, o dever que tem que fazer, a pessoa se liberta. Mas é um processo simples e rápido, não é, Indianara? Simples, rápido e eficaz. Exatamente. É só fugir um pouco do medo. Exatamente, mas é aquilo que E na você falou realidade, no início. fazendo isso, a gente também perde bastante, assim, desse medo, né? Sim, vai Então, sobrar um medo da sobrevivência, que é o medo que você precisa para sobreviver, não é? Esse medo exatamente, que tem que sobrar, não os medos que te limitam de você avançar nos seus propósitos. Então, exatamente. esses medos precisam ser tirados. Então, tipo, o medo da crítica, por exemplo, né? Que é o que mais incomoda as pessoas, é o medo da crítica. Então, e isso então precisa ser liberado. Por quê? Alguém paga as suas contas? Alguém entende? Então, a gente precisa encarar isso. As outras pessoas também Exato. são criticadas, muitas vezes. Então, por que eu não posso ser criticado? Eu enfrento e pronto. Eu tenho um propósito, vou ter que enfrentar críticas, Sim, né? E é é esse bem, medo que a gente precisa limpar, né? Se libertar para poder buscar os nossos propósitos. Então, Indy, mais uma exatamente. vez, muito obrigada pela sua participação. Foi, assim, maravilhoso. Assim como foi o teu reprocessamento hoje aqui, foi valiosa as suas informações para as pessoas. Você está ajudando a transformar vidas. Imagina, Então, Cláudia, eu que agradeço, porque é, essa oportunidade que eu tive em fazer isso, né, de você estar conduzindo isso para mim foi maravilhoso. Eu é que te agradeço todas as sessões. Eu já dizia isso para você. Todas as coisas que eu já tinha tentado, essa realmente foi algo bem diferente, bem mais profundo e bem mais rápido. E agradeço imensamente de verdade, até mesmo por acreditar em mim, em confiar em mim que eu conseguiria fazer e você apostando, vamos, né? E eu ali tentando, e o meu inconsciente tentando resistir um pouco, mas te agradeço de verdade por não ter desistido de mim, por ter realmente me auxiliado nisso, nessa etapa. Eu vou ser eternamente grata a você por isso, porque teve uma mudança muito grande dentro de mim. Talvez não tanto externamente, mas internamente é, já mexeu com várias coisas. Tanto que eu já estou trabalhando em projetos, em ideias, e né, coisa que eu já tinha até receio de, vamos começar, e aquela coisa, não confio em dar continuidade, então nem vou, né? Então, assim, o meu nível de confiança em mim, no meu potencial, ele também elevou bastante. E eu agradeço demais, demais a você por isso. Obrigada mesmo. obrigada a você também por ter, né, colaborado com isso. E o teu check-up está dizendo por que agora você está avançando nos projetos. O resultado da Exato, terapia foi excelente. Foi exatamente. uma ótima paciente, né? Você Obrigada. respondeu muito bem, reprocessou muito bem e está aí o resultado, então. Então, mais uma vez, muito obrigada. Você quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Deixar o teu Instagram, alguma coisa assim, para quem quer te procurar? Só eu quero dizer que aquilo que eu já tinha falado antes, né? Se permita e se liberte. A palavra é essa, se liberte. Legal.
Então, se em algum momento essa conversa fez sentido para você, né? Talvez seja a hora de você vir para o lado de cá também. Uhum. Buscar se conhecer melhor, trabalhar seu autoconhecimento, né? Se libertar do lixo emocional. E se você sentir essa vontade, vou fazer agora, eu decidi aqui agora fazer uma promoção relâmpago para os primeiros 5 que escrever lá no meu direct, eu mereço. Eu vou fazer uma promoção relâmpago. Então me chama Show! lá para conversar, tá bom? É Gente, isso aí. Indianara, muito obrigada. Deus te abençoe. Uhum. Galera Eu que toda que agradeço. estão aí, Deus abençoe todos vocês, tá? Me siga, se ainda não me segue, me siga aqui no Instagram, @ClaudetteVanin. Me siga também lá no YouTube. Estou sempre postando conteúdo sobre saúde emocional, terapia TRG, medicina do estilo de vida, tá, galera? E nos vemos então na quinta-feira, às 19h07. Até lá, galera. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, Indy.